Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema Perdoamos porque fomos perdoados. A lição vem ensinando acerca de perdoarmos infinitamente. Ou seja, de forma ilimitada, sempre devemos estar dispostos a perdoar os nossos irmãos quando estes se demonstrarem arrependidos e pedirem misericórdia. Este é o sentimento que caracteriza o reino de Deus. A lição ela tem 3 partes e a lição vai nos ensinar o que o Senhor Jesus trata acerca disso. Como deve ser o nosso coração em relação a quando os nossos irmãos que pecarem ou agirem de forma contrária à nossa vontade, ou até mesmo nos tentar prejudicar ou prejudicar, e eles vierem pedirem misericórdia, arrependidos, então nós devemos estar dispostos a perdoar. A lição muito importante, a primeira parte da lição nos diz assim, interpretando a parábola do credor incompreensível. Primeiro tópico da lição, a nova vida no reino de Deus. Segundo tópico, perdão ilimitado. Terceiro tópico, uma dívida impagável. Quarto tópico, a recusa em perdoar. Subsídio teológico. O capítulo 18 de Mateus mostra alguns ensinamentos acerca da nova vida em Cristo, que são, letra A, o maior e o menor no reino de Deus, conforme Mateus 18, 1 ao 5. Letra B, acerca de se evitar as ofensas ou escândalos, conforme Mateus 18, 6 ao 10. Letra C, sobre a ovelha e a dracma perdidas, ou a importância de se resgatar os pecadores, conforme Mateus 18, 11 ao 14. Letra D, sobre os conflitos entre os crentes e o poder da concordância da igreja, Mateus 18, 15 ao 20. E letra E, sobre o dever de perdoar. Eu fiz questão de mostrar aqui as doutrinas do capítulo 18 para você entender essa parábola que o Senhor veio tratando. Perdoar sempre. Próximo slide diz, quando Jesus explica nos versículos 15 ao 17 acerca de se acertar uns com os outros, isso gera uma dúvida no coração de Pedro e possivelmente no coração de mais alguém. Pedro faz uma pergunta: quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus deixa claro a Pedro que assim como o rei perdoou uma dívida impagável, devemos sempre estarmos dispostos a perdoar nossos irmãos quando estes pedirem misericórdia. Preste atenção ainda, o próximo slide diz assim, quando o Senhor disse 70 vezes 7, podemos fazer a conta em nossa mente, mas é uma aritmética celestial, ou seja, antes de fazer na mente, devemos fazê-la em nosso coração. Pedro achou que estava sendo muito generoso quando sugeriu até 7. A lei rabínica dizia que ninguém deveria pedir o perdão de seu próximo mais do que 3 vezes. Olhe como eles eram radicais em relação a isso. A resposta do mestre deve ter sido muito perturbadora. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro achou que já era muito, porque a lei rabínica dizia que mais que 3 vezes não se devia pedir perdão. Pedro disse 7, Jesus disse 70 vezes 7. Alguns tentaram traduzir o texto como 77, ou 77 vezes, conforme Godspeed. Mas o texto fala que verdadeiramente é o que o Senhor Jesus falou. 70 vezes 7. Porque sempre devemos utilizar e saber que Jesus utilizava hipérboles, como já vimos em outras passagens. Parece óbvio que Jesus não pretendia que Pedro entendesse as suas respostas ou a sua resposta dentro de um estrito sentido matemático. Ele não quis dizer perdoe 490 vezes e depois desista. Ao contrário, ele quis dizer claramente que o perdão deveria ser ilimitado.
Aleluia! O perdão deve ser ilimitado. Nós devemos entender, no próximo slide, lembrando que aqueles que pedirem misericórdia devem estar arrependidos e verdadeiramente humilhados, com sincera disposição de não cometer mais erros. Do contrário, pessoas que nitidamente enganam, isso aqui é muito importante, e não demonstram arrependimento, não serão inocentadas. Senão você vai entender, poxa, todo mundo que deve estar aí fazendo coisa errada, eu devo estar sempre perdoando? Não, não é nesse sentido. Então, nitidamente pessoas que enganam e não demonstram arrependimento, não serão inocentadas. Também é bom lembrar que Deus perdoa aqueles que com sinceridade se arrependem e abandonam a maldade. Eu costumo dizer que nem Deus perdoa alguém que não está arrependido. Tá? Então devemos ter sabedoria. A Bíblia deixa claro que o servo que devia muito pediu misericórdia, mas em seguida age com maldade para com o seu conservo, demonstrando um falso arrependimento. Por isso o rei decide puni-lo, conforme Mateus 18:34. Aplicação: devemos sempre perdoar aqueles que, com sinceridade, clamam pelo perdão. Aleluia! Essa primeira parte mostra que nós devemos ter sempre disposição em perdoar, se a pessoa estiver arrependida e com sinceridade pedir misericórdia. Aí a gente deve dar uma chance de restauração. Agora, se as pessoas estão sempre na maldade, mentindo, prejudicando e não se arrependendo, estas pessoas serão punidas e irão colher o fruto dos seus atos. Segunda parte, em Cristo Deus pagou nossas dívidas. Primeiro tópico, nossa dívida é impagável. Segundo tópico, Deus pagou nossas dívidas. Terceiro tópico, nada pode nos condenar. Subsídio teológico, visto que somos devedores do grande sacrifício que Jesus fez por nós, temos que Jesus fez por nós e que jamais poderíamos pagar por esse imenso favor, temos o dever de fazer duas coisas que são, letra A, preste bem atenção, amar a Deus com todo o nosso espírito, alma e corpo. Amar a Deus com todo o nosso espírito, alma e corpo. Está em Mateus 22:37. Letra B. Amar ao próximo como a nós mesmos, conforme Mateus 22:39. Próximo slide diz assim: o mínimo que Jesus pede para fazermos é oferecermos nosso amor a Deus e ao próximo. Dessa forma, quando surgir a oportunidade para praticarmos o amor, perdoando nossos irmãos, devemos oferecer o perdão com alegria. Jesus, sabendo que não podíamos pagar pelo que fez por nós, ordenou que nos amássemos uns aos outros, conforme João 15:12. Aplicação: Deus espera de seus filhos o amor mútuo e a gratidão contínua, conforme está lá em João 3:34, Jesus disse, eu dou um novo mandamento para vocês. E também 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Aleluia! Essa segunda parte da lição mostra com clareza. Nós devemos estar dispostos a perdoar pelo grande amor que o Senhor Jesus nos ofereceu, perdoando nossos pecados de uma dívida impagável. O fato do Senhor Jesus ter oferecido tão grande favor e nós não ter como pagar esse favor, o mínimo, por gratidão e reconhecimento pela graça do Senhor sobre a nossa vida, o mínimo que temos que oferecer é o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Então nós temos que ter essa disposição em amar. Não que a gente vai estar pagando favor, porque é impagável. Mas nós temos que demonstrar gratidão e o mínimo que o Senhor Jesus pede para a sua igreja é que nós venhamos a amar a Deus e amar uns aos outros com grande pureza e sinceridade. Aleluia! A terceira parte da lição diz assim, uma vez perdoados, agora perdoamos. A lição é muito clara e muito edificante. Primeiro tópico, não endureça o coração.
Segundo tópico, devemos agir com misericórdia. E o terceiro tópico, devemos dar o presente que recebemos. Subsídio teológico. O exercício do amor por meio do perdão é tão importante que Jesus ensina na oração do Pai Nosso a perdoar para sermos perdoados, conforme Mateus 6:12. Então nós temos aqui uma grande lição. Devemos perdoar para sermos perdoados. E a nossa conclusão nos diz assim: a verdadeira conversão, olha que claro que é essa conclusão para você entender toda a lição. A verdadeira conversão e arrependimento faz o cristão valorizar o perdão que recebeu e dessa forma ele tem facilidade para perdoar aqueles que pedem por misericórdia. Aleluia! Eu costumo dizer, quando nós nos convertemos de verdade, a gente entende e reconhece o grande amor de Deus e o perdão que Ele nos ofereceu. E quando nós valorizamos esse perdão e sabemos o quanto foi importante para nós, quando um irmão se aproxima pedindo misericórdia, pedindo, implorando o nosso perdão, e ele está nitidamente arrependido, querendo uma chance de mudança, nós entendemos que nós já fomos alvo da misericórdia de Deus, do seu perdão, e devemos também agir de igual forma. Então fica fácil para você perdoar. Ah, pastor Rodrigo, mas ele me causou um dano material, me causou um dano financeiro. Irmãos, se houver a disposição no nosso coração em verdadeiramente perdoar, o Senhor Jesus, se a pessoa quiser a misericórdia da tua parte e da minha parte, o Senhor Jesus espera que a gente haja com misericórdia. Pode ter certeza, o Senhor Jesus vai restituir para você, vai recuperar para você, vai restaurar para você, vai ajudar a você, não vai deixar te faltar nada. Exerça o perdão. Você acha que o Senhor Jesus não sabia o que estava dizendo? Quando ele disse, vocês tenham ilimitadamente a disposição para perdoar, ele sabia, irmãos, que muitas pessoas iam ter aquele sentimento de, mas eu não posso ter prejuízo, eu não posso ter perca, eu não posso... Jesus não teve essa visão secular e terrena. Todas as coisas neste mundo são passageiras, irmãos. O que vai prevalecer na eternidade é a unidade dos filhos de Deus com Deus. Então, o que há de mais precioso na face dessa terra é a comunhão do povo de Deus. E note que a Bíblia não fala de ímpios que querem o nosso perdão, a Bíblia fala de irmãos que querem o nosso perdão. Então, se a gente detectar no coração deles arrependimento, eu estou falando que essas pessoas, elas devem demonstrar um arrependimento sincero. Como eu disse no início, nem Deus perdoa alguém que não se arrepende com sinceridade. Então, se a pessoa está sinceramente arrependida e quer a nossa misericórdia, então a gente facilmente vai oferecer o perdão e oferecer também usar de misericórdia. Claro que existem aqueles casos que a pessoa ela está sendo falsa, ela está querendo verdadeiramente enganar, então ela vai ser punida, ela vai colher a atitude dos seus atos. Ela vai colher, aliás, o resultado dos seus atos. Aí é um caso bem à parte, né? Que nós sabemos que tem uma série de pessoas maldosas e elas serão alvo da justiça tanto de Deus como dos homens. Mas não é o caso aqui. Jesus está querendo dizer que se uma pessoa se aproximar de nós arrependida, com sinceridade, humilhada e pedir misericórdia, deve haver a disposição no nosso coração em dar uma chance para ela e perdoar a sua dívida. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição. Os irmãos fizeram comentários ali que as lições estão um pouco reduzidas. É que a gente aqui, irmãos, é uma pré-aula. Aqui a gente traz os objetivos da lição, a gente ajuda os irmãos a entenderem com clareza o centro, ponto central da lição, o eixo central do assunto, para que você tenha domínio do assunto. E no domingo, então, no domingo, aí temos mais de 1 hora para explanar a lição com os irmãos na igreja, ok? Então aqui é apenas
uma pré-aula para que você entenda com clareza a lição e no domingo, então, você vai se aprofundar com os irmãos nesses assuntos edificantes. Eu convido você a estar domingo na igreja para aprender a lição de número 7. Deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.